Que bênção, que bênção. Jesus nasceu e hoje estamos aqui, queridos irmãos, celebrando o Natal. Hoje é o nosso culto de Natal. Quando nós, se Deus permitir, estivermos aqui na semana que vem, já teremos celebrado, nas nossas famílias, nos nossos lares, celebrado e comemorado essa manifestação da graça de Deus. Natal é manifestação da graça, porque fala exatamente disso que nós ouvimos aqui, é quando Deus vem até nós. Não fomos nós que fomos até Deus, mas Deus graciosamente Ele veio em nossa direção. E hoje nós estamos celebrando então o nascimento do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Na semana passada aqui, nós, no musical, nós celebramos a promessa da vinda do Senhor. E hoje nós estamos celebrando o cumprimento dessa promessa. O Messias prometido, ele nasceu, ele chegou. Deus cumpre as suas promessas de um modo fiel e completo. E eu queria ler com os irmãos o texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E eu não sei se vai aparecer aí na tela, vai, Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Você pode acompanhar aí e eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Nós vimos isso aqui, hoje aqui no musical. E perguntavam, quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Queridos irmãos, hoje, nessa noite aqui, eu queria conversar bem rapidamente com os irmãos sobre um dos grandes ensinos que a história do Natal tem para trazer para nós, para mim e para você. É que a história do Natal diz que Deus, ele cumpriu plenamente as suas promessas, mas quase ninguém viu. Amém, irmãos? É muito interessante que o que a história do Natal ensina é que, de um modo fiel, de um modo poderoso, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele cumpriu a sua promessa de oferecer uma segunda chance para o ser humano, porque a vinda de Jesus é uma segunda chance que Deus dá para o ser humano. Deus, Ele ofereceu a chance da salvação para o ser humano, mas é muito interessante que quase ninguém viu o que Deus havia feito e o que Ele estava fazendo, conforme nos ensinam as páginas aqui da Escritura. Deus agiu de um modo poderoso, mas essa ação de Deus, ela passou de um modo quase imperceptível para a maioria absoluta das pessoas. E nós podemos ver isso aqui nessa história de Mateus capítulo 2, essa história dos magos do Oriente que nós acabamos de ler, esses sábios que vieram do Oriente, quando viram quando Jesus nasceu, diz que a estrela brilhou, e eles viram lá no Oriente, eles viram a estrela do menino que brilhou, que ele nasceu, e eles foram caminhando em direção a Jerusalém. Mas aqui nós precisamos esclarecer algo que é bíblico e que precisamos aqui pontuar para a gente entender melhor essa história. Irmãos, os pastores que foram visitar Jesus quando Jesus nasceu e os magos do Oriente, eles não se encontraram, biblicamente falando. Amém, irmãos?
Nos nossos presépios de Natal e nas nossas histórias de Natal, né, os nossos presépios, sempre aparece assim, os pastores de um lado, o menino Jesus no meio, na manjedoura, né, com José e Maria, e do outro lado, os magos, que são sempre 3. A Bíblia não fala quantos eram, ela fala que era mais de um, porque o termo está no plural. Podia ser 2, podia ser 5, mas ficou convencionado que eram 3. E esses magos e os pastores todos juntos no nascimento de Jesus. Foi assim que aconteceu? Não foi assim, biblicamente falando, para sermos biblicamente mais exatos. E existem pelo menos 2 evidências de que os magos e os pastores não se encontraram, porque muito provavelmente os magos, eles chegaram em Jerusalém quase 2 anos depois do nascimento de Jesus. A primeira evidência está em Mateus capítulo 2, verso 11. Não sei se vai aparecer aí. Mateus capítulo 2, verso 11. Olha quando eles encontram Jesus e Maria em Mateus 2, 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Está aí. Vamos ler juntos aqui Mateus 2, 11? Sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então, seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ficou convencionado que eram 3 reis magos, porque foram 3 os presentes, mas nós não sabemos quantos de fato foram. Agora, o texto que nós lemos fala que quando eles encontraram Maria e Jesus, eles entraram aonde? Na casa. Eles entraram na casa. Então Maria e Jesus não estavam mais na estrebaria. Jesus e Maria não estavam mais, Jesus não estava mais ali na manjedoura. Eles já estavam morando numa casa. Significa que os magos chegaram tempos depois. Quanto tempo? O verso 16, Mateus 2,16, nos fala então que foi aproximadamente 2 anos. Diz assim o texto, eu vou ler, diz assim: agora o rei Herodes, quando ele manda matar as crianças, né, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por que 2 anos para baixo? Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, os magos falaram assim: nós vimos a sua estrela quando ele nasceu. Mas quando foi que vocês viram? Já faz 2 anos, foi há 2 anos atrás, mais ou menos. Aí até eles arrumarem a bagagem e viajar. Naquela época a gente não tinha avião, amém, irmãos? Não tinha avião, não tinha trem. Eles vieram a pé, ou vieram num cavalo, nos seus jumentinhos, enfim. Eles fizeram uma viagem de centenas e centenas de quilômetros. E eles demoraram então para chegar. Quando chegaram, Jesus já estava com Maria na casa, morando numa casa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando eles chegam em Jerusalém, já fazia mais ou menos 2 anos, que Deus já tinha cumprido a sua promessa. Já fazia mais ou menos 2 anos que Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E já fazia 2 anos mais ou menos que Jesus tinha nascido. 2 anos. E aí é muito interessante que em Jerusalém quase ninguém sabia. Ninguém sabia, aliás, não é quase ninguém. Ninguém sabia, ninguém tinha percebido que Deus já havia cumprido a sua promessa e enviado o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Ninguém sabia. Diz aqui o texto que nós lemos que eles ficaram alarmados, ficaram assustados. E isso nos ensina, irmãos, que o Natal, aqui essa história, ela nos lembra que o agir de Deus, muitas vezes o agir de Deus, ele acontece de um modo invisível. Amém, irmãos? Deus age
Deus cumpre promessas. Deus opera grandes milagres. E aqueles que foram alvo do milagre, que estavam muito próximos, e muito próximos desse agir de Deus, Deus agiu, mas as pessoas passaram desapercebidas por essa ação de Deus. Queridos irmãos, eu queria deixar uma palavra para nós aqui hoje, que tem a ver com esses fatos narrados aqui na história do Natal. Deus está agindo de um modo poderoso e fiel ao nosso redor. Amém? Amém? Mas muitas vezes nós não estamos percebendo. Muitas vezes nós não estamos vendo. Eu diria mais que a maioria das ações de Deus nas nossas vidas acontecem de um modo imperceptível para nós. O fato de eu não estar vendo Deus agir não significa que Deus não esteja agindo, porque Ele está o tempo todo operando os seus livramentos, cuidando, intervindo, cumprindo as suas promessas, mas nós não estamos muitas vezes percebendo. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos diz que o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Porque a palavra de Deus diz, vou pedir para colocar Hebreus 11:1 aí, Hebreus 11:1. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a fé. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ora, olha, a prova das coisas que nós não vemos. E uma outra versão da Escritura diz a convicção de fatos que não vemos, de fatos que não se veem. E sublinhe essa frase: convicção de fatos que não se veem. Irmãos, existem fatos, existem realidades que nós não estamos vendo, mas que estão acontecendo. É a nosso favor, na graça de Deus, por nós, e na misericórdia de Deus por nós, fatos, livramentos que estão acontecendo, mas nós não estamos vendo. Mas pela fé, nós temos a convicção desses fatos. Amém, irmãos? Por isso que o justo não vê, não anda pelas coisas que vê. Se a gente andasse pelas coisas que nós vemos, nós estaríamos desesperados, não é verdade? O que você tem visto no jornal? Quem é que assiste jornal aí? Levanta a mão. Eu tento não assistir, irmão, daqui a pouco eu estou nesse vício de novo de assistir. Se a gente for andar pelas coisas que nós vemos, a gente para de andar, não é verdade? A gente para de andar. Mas nós temos que andar pela fé, porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Fatos que o jornal não vai falar. Amém, irmãos? A mídia não vai mostrar. Porque são fatos que não se veem, mas conquanto a gente não veja, nós sabemos pela fé que eles estão acontecendo agora ao nosso redor. Nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, na nossa família, agora existem fatos acontecendo. Livramentos que você nem imagina. Você não consegue nem imaginar. E eu costumo dizer aqui na igreja, irmãos, que quando a gente chegar no céu, vai passar o filme, assim como passou um filme hoje aqui, vai passar o filme da nossa vida, e lá você vai perceber de quanta coisa Deus te livrou que você não tinha ideia. Você acha que está... O que você está vendo, você acha que está complicado? Se não fora o Senhor, Israel que o diga, se não fora o Senhor,
os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, as coisas estariam infinitamente piores. Mas é porque existem fatos que não se veem, que não se divulgam, mas que são reais. Fatos do amor de Deus sobre nós. E o Natal ensina isso, porque Jesus nasceu, irmãos, ele não nasceu em Jerusalém. Ele não nasceu debaixo dos holofotes, ele não nasceu em Roma, ele nasceu num vilarejo, numa periferia distante de Jerusalém, no anonimato. E uma das maiores promessas da Escritura se cumprindo naquele momento, e quase ninguém viu, mas Deus estava salvando milhares de pessoas e ninguém viu. Essa é a história do Natal. Existe uma história na Bíblia que eu acho que ilustra bem esse princípio desse agir invisível de Deus. Uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. A palavra de Deus diz que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra o povo de Israel, e para ele vencer essa guerra, ele tinha que capturar Eliseu. Porque Eliseu sempre entregava os planos do rei da Síria, porque Deus revelava. Então, para vencer a guerra, ele tinha que capturar Eliseu. E aí o rei da Síria ficou sabendo que o profeta Eliseu e o seu ajudante, o seu moço, estavam numa cidade chamada Dotã. Uma cidadezinha, pequenininha, chamada Dotã. E aí, na calada da noite, o rei da Síria mandou os seus exércitos e eles cercaram a cidade. Vou pedir para colocar lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, verso 15 até o 17. Eles cercaram a cidade onde estava Eliseu e o seu ajudante. E olha o que aconteceu. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, o ajudante de Eliseu, ele levantou-se bem cedo. Acordava cedo o menino. Ele se levantou bem cedo, e ao sair, quando ele acordou cedo, o que ele viu? O que tinha acontecido à noite? Tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, o que foi que ele falou para Eliseu? Você já falou isso? Segura aqui nesse slide aqui. Você já falou isso? Você já acordou de manhã e viu o jornal das 7? E você falou assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Já acordou assim? Ai Senhor, o que a gente vai fazer? Ai meu Deus, estamos perdidos, porque enquanto a gente dormia, as tropas do inimigo nos rodearam. E aí Eliseu, verso 16, olha que coisa linda, irmãos. Eliseu respondeu para o seu moço que estava com aquela pergunta no coração: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Ah, Eliseu, não é possível. Eliseu, você não joga água na cara, ainda é muito cedo, você não acordou, você não está entendendo. Nós estamos em Dotã. Dotã é um vilarejo. Aqui, olha, nós somos aqui no máximo uns 10 caras aqui contra um exército. Você não está entendendo. E aí Eliseu fala assim, quem não está entendendo é você, meu filho. Verso 17. E Eliseu orou. Acho lindo isso. Eliseu fez uma oração de intercessão pelo menino. E a oração que eu faço por você hoje, em nome de Jesus. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, irmãos? Deus abriu os olhos.
Os olhos, o globo ocular não via, porque só os olhos do Espírito enxergam, são os olhos da fé. Agora, eu e você não precisamos enxergar para crer, porque nós temos a revelação da palavra. E aquilo que aconteceu com esse moço, pela fé eu desejo que aconteça com você nesse Natal. Que você possa crer, confiar, que ao teu redor, conquanto você não veja com o globo ocular, mas que você saiba que Deus é Deus conosco, que o Emanuel nasceu, que Ele está conosco e Ele está agindo ao nosso redor, com a sua fidelidade, cumprindo as suas promessas, e muitas vezes a gente não está vendo, mas Ele está agindo com sua poderosa mão. O moço de Eliseu teve os seus olhos abertos. E eu espero que em nome de Jesus, nesse Natal, você tenha o seu coração aberto para crer e saber que Deus está agindo. Amém, irmãos? Eu quero encerrar dizendo que não pense que essa história aqui de Eliseu é uma história lá do Antigo Testamento. É uma história só lá do Antigo Testamento e que no Novo Testamento isso não tem nada a ver. Por que não? Porque no Novo Testamento nós temos uma revelação muito semelhante acontecendo no Novo Testamento. Aconteceu com o apóstolo João, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo João. A palavra de Deus diz que eles estavam vivendo num tempo de muita dificuldade, muitas ameaças para a igreja. Inclusive, o próprio apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos. Amém, irmãos? Preso. E num domingo, no dia do Senhor, a palavra de Deus diz que ele também teve uma revelação, uma visão. Os céus se abriram. E ele, que estava ali num período de muita dificuldade, foi uma experiência muito semelhante com o moço lá do Antigo Testamento. E Deus mostrou para ele algo que é um fato, é real, que ele não estava vendo, mas que Jesus queria que ele visse, que ele escrevesse para que servisse de consolação para todos nós. João teve um apocalipse. Amém? O que é apocalipse, irmãos? O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação, literalmente. A palavra Apocalipse significa o abrir da cortina. A cortina se abriu. E quando a cortina se abriu, João viu. E o que ele viu? Das muitas coisas que ele viu, algo que ele registra para nós. Apocalipse 4, verso 2. E eu queria que nós lêssemos juntos aquilo que agora ele viu e que era real, não para os olhos físicos, mas para os olhos do Espírito. Vamos ler juntos? Imediatamente amém, irmãos? Jesus abriu a cortina para mostrar para o João, que estava num período de grande dificuldade, para mostrar para o seu apóstolo que existe um trono no universo. E o trono está vazio? O trono do universo está vazio? Não. No trono do universo tem alguém sentado. Quem é que está sentado no trono do universo? Deus. Ao nosso Deus, lembra desse cântico que é do livro do Apocalipse? Ao nosso Deus que se assenta no trono. Quem mais? E ao Cordeiro pertence a salvação. Quem está sentado no trono é Deus. Quem está sentado no trono é o Cordeiro de Deus. E eles estão regendo a história, irmãos. E muitas vezes nós não estamos vendo esse reino de Deus, esse governo de Deus, mas Deus está governando hoje e agora sobre as nossas vidas.
conquanto você não esteja vendo, não esteja percebendo, Deus está governando. É o que Jesus mesmo nos ensina. O próprio Senhor Jesus nos ensina que esse Deus que se assenta no trono e o Cordeiro, que eles governam assim. E nós temos que nos apropriar disso e descansar nisso pela fé. Jesus disse em Mateus 13:13, uma parábola sobre o governo de Deus, sobre esse governo, desse que está assentado no trono. Uma parábola, diz assim Jesus, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus, o reino de Deus, o governo de Deus é semelhante a quê, irmãos? É como o fermento que uma mulher tomou e misturou em uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Vamos repetir o final? E toda a massa ficou fermentada. Como é que é o reino de Deus? É semelhante a uma mulher que pegou uma porção de fermento e escondeu numa grande medida de farinha. Como é que o fermento opera, irmãos? O fermento opera de modo invisível, não é verdade? O fermento, ele age, só que é imperceptível a ação do fermento. Amém, irmãos? E o que Jesus está dizendo aqui? Que o governo de Deus é assim. Ele age de um modo poderoso, porque o fermento leveda toda a massa, ele influencia toda a massa, ele impacta toda a massa. Mas ele faz isso de um modo, muitas vezes, que a gente não está percebendo, é invisível. Mas quando você vê, já está tudo transformado. Amém? E aí tem um segredo aqui dessa mulher, que Jesus fala aqui da mulher, né? A mulher, e aí as irmãs aqui, quando vocês fazem um pão e põem fermento na massa do pão, vocês ficam lá assim, olhando para a massa e dizendo assim, vai fermento, vai, leveda. Vocês ficam lá torcendo, vocês ficam orando para o fermento fazer a ação dele ou não? O que a mulher faz? Ela põe o fermento na massa e ela faz o quê? Ela sai. Por que ela sai? Porque ela sabe que o fermento vai fazer o quê? O fermento vai fazer o trabalho dele e ela não precisa ficar torcendo, ela não precisa ficar pedindo, ela não precisa ficar ali olhando, porque senão o fermento não cresce. Não, o fermento faz o seu trabalho. Aí a mulher põe o fermento na massa e fala assim, bom, tenho 2 horas mais ou menos, né, para o pão ficar, não? Quanto? 4 horas. Ali o... 40 minutos. Então vamos lá, está ali um panificador nosso, um padeiro, né? Então vamos lá, pôs o fermento. Aí fala assim, tenho 40 minutos agora, vou fazer outra coisa, quer saber? Eu vou deitar um pouquinho no sofá para descansar. Ela pode descansar ou não? Por que ela pode descansar? Porque ela sabe que enquanto ela descansa, o fermento está agindo. Está agindo. Está agindo. Está transformando. E vai trazer o alimento para ela. Ela pode fazer outras coisas sem preocupação, sem angústia, porque ela sabe que o fermento está agindo. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O governo de Deus, meus irmãos, ele age, mesmo quando a gente não está vendo, está operando. O cuidado de Deus está acontecendo de um modo poderoso, que toca em tudo, que abarca tudo, toda a massa. Eu e você podemos descansar ou não? Amém? Eu queria deixar essa palavra hoje aqui. É semana do Natal. Esse ano está chegando praticamente ao seu final. Na sexta-feira,
eu queria assim que nessa semana de Natal, que todos vocês, pela fé, mesmo que você não esteja vendo, e o que você está vendo não é bom, as notícias do jornal, as notícias que chegam, mas que você pela fé soubesse que existem outros fatos acontecendo, e que nessa semana você fizesse como essa mulher da parábola, porque você sabe que o cuidado de Deus está operando como o fermento ao teu redor, que você possa descansar. Eu quero desejar para todos vocês, queridos irmãos e amigos, uma semana agora de Natal. Quero desejar para vocês que vocês tenham paz, gratidão e alegria. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. O cuidado de Deus está aqui. E quando você olha e você vê as circunstâncias dizendo outra coisa, que você não ande pelo que você vê, mas que você ande pela fé. A fé que diz: eu sei que existem fatos que estão acontecendo, que a gente não vê, estão acontecendo em nosso favor, pela graça de Deus. Jesus nasceu. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, e quase ninguém viu. Pouquíssima gente viu. Porque é assim que Deus age, irmãos. E eu queria que você soubesse que você não está órfão em nome de Jesus. Você crê nisso? Você não está órfão, porque nós temos um Pai nosso que está nos céus, e Ele está agindo ao nosso redor, Ele está operando. O apóstolo Paulo em Efésios diz que Deus é como um artesão, que Ele vai operando a sua obra de arte, a gente não percebe, e no final a gente vê a obra completa e maravilhosa. Deus está cuidando. E eu queria que você fosse essa semana para o Natal, como aconteceu no primeiro Natal: alegria, louvor e paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Paz na terra a todos aqueles a quem Ele quer bem. Eu quero desejar que nessa semana você esteja com a sua família, você esteja na sua casa, você esteja onde você estiver nessa semana agora de celebração dessa data maravilhosa, cheio de gratidão no teu coração, talvez com lágrimas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai enxugar as lágrimas daqueles que estão hoje com lágrimas nos olhos. Que você passe essa semana com a sua família, cheio de gratidão no coração, com essa certeza profunda: Deus está conosco. Aí, ainda que eu não esteja percebendo, Ele está agindo poderosamente ao meu redor. O governo dele é como esse fermento. Amém, irmãos? Estamos encerrando o nosso culto. Eu quero orar com você, quero orar por nós, e depois da oração nós vamos ouvir então, o musical vai apresentar então mais a última música, e eu não sei se quero chamar eles para vir aqui, se eles quiserem vir já para cá, para se arrumarem, para se aprontarem. Eu vou colocar a máscara. Enquanto eles vêm, não sei se eles virão, mas vamos ficar em pé. Depois nós vamos encerrar o culto, então, ouvindo os irmãos mais uma vez. Fecha os teus olhos. Abre teu coração para o Senhor. Deus está cuidando de ti. Amém? Deus está cuidando de nós.
muito mais do que eu e você possamos imaginar, muito mais. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Nesses 2 anos, Senhor, de pandemia, mesmo, Senhor, nos momentos de luto, de perdas, até ali, nós podemos testemunhar que o Senhor cuidou de nós. Às vezes, Senhor, nós não estamos percebendo. Para nós, Pai, parece demorado. Para nós, Senhor, não parece agradável, mas nós, pela fé, confiamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero pedir, Senhor, que nessa semana, essa semana desse Natal, pela graça e pela misericórdia do Senhor, dê, Senhor, para todos nós aqui, para cada irmão e cada amigo, para quem nos assiste, Senhor, pela internet, para o teu povo, Senhor, que nesta semana nós possamos ter uma semana de paz, de alegria, de restauração na tua presença. Ó Senhor, o Senhor revelou que existe um trono e que alguém está sentado no trono e que o Senhor tem o domínio. Nós cremos nisso. E hoje, Senhor, porque nós cremos que o teu governo, muitas vezes ele é como o fermento, Senhor, imperceptível. Hoje, Senhor, nós tomamos a decisão de descansarmos, porque sabemos que o Senhor age, que o Senhor cuida, que o Senhor opera conforme a boa vontade do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, cada irmão e cada amigo nesse lugar, que possamos ter um Natal de restauração, nos nossos lares, nas nossas famílias, guardados pelo Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação e a direção do teu Santo Espírito esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tão maravilhoso, teu Deus que faz o sol brilhar, o Rei do universo, pois cada estrela em seu lugar, e mesmo sendo grande Deus, chegou às vezes a chorar por muitos rejeitados. O seu trono quis deixar ao mundo aqui descer. Se transformou ao mundo aqui desceu. Não sei dizer por que tanto amor ao homem trouxe a paz e nos libertou do poder de todo o mal. Sim, Cristo veio a nós, amor igual não há. É um Deus que está presente pra
levar os nossos fardos e pesar. Um Deus que já nos disse: vinde a mim, descanso vos darei. Também a ti Jesus quer dar a paz que queres em teu ser. Venha Cristo agora, vem mudar o teu viver. A igreja pode cantar. Ao mundo aqui descer.